Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, tá bom? Filipenses, capítulo 1. A vida da gente é uma coisa assim incrível, impressionante. Às vezes isso me põe a refletir, não é? Uma hora a gente está aqui num lugar, outra hora a gente está ali em outro. Hoje de manhã eu estava aqui cultuando com vocês e lembrando que 8 dias passados, domingo passado, naquele horário mesmo nós estávamos em outra cidade, com uma outra igreja, com um outro povo, adorando o Senhor, servindo ao Senhor também ali com aqueles irmãos preciosos. 8 dias atrás, lá o culto é um pouquinho diferente do nosso horário aqui. Lá ainda vai começar às 7, né? Então, quando a gente está terminando, eles estão quase começando ainda lá, em Senhor do Bonfim, né? Mas 8 dias passados, nós estávamos ali, num outro lugar, com outras pessoas, um outro momento da nossa vida. Eu estava olhando para outros rostos, e isso mostra como a vida da gente é tão dinâmica, não é? Uma hora a gente está num lugar, outra hora está em outro. A gente está vivendo momentos diversos, variados da nossa existência. E isso é assim mesmo, essa dinâmica. E a gente não é o mesmo homem. Depois de entrar a segunda vez no mesmo rio, disse o antigo filósofo, né? Falando da dinâmica da vida, de como as coisas são dinâmicas, de como as coisas são mutáveis, como elas mudam, e às vezes mudam numa velocidade incrível, não é? Chama a nossa atenção. Porém, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é firme, ela é segura. E pela manhã nós refletimos um pouco sobre isto, quando lemos o Salmo 119 e o versículo 113. Os nossos pensamentos, eles podem ser sacudidos e variados, eles vão de um lado para o outro, e às vezes os nossos pensamentos são tolos, são vãos. Mas a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor são firmes. E é através dessa palavra que a nossa alma ela é alimentada, irmãos. Nós vamos mais uma vez nos voltar para ela, para ouvir. Eu acho tão bonita essa expressão, ela é muito apropriada, e o presbítero Pedro gosta muito dela. Vamos ouvir o conselho do Senhor, não é? O conselho de Deus. Que bom conselho, não é verdade? Aí, no dia a dia, entre os adágios que a gente usa, os provérbios populares, há um que diz assim, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Não é assim? Acertei, não é? Mas isto diz respeito aos conselhos humanos. Mas o conselho de Deus, ele sempre é bom e ele sempre deve ser anunciado aos homens. E é por isso que nós queremos, mais uma vez, na presença dele, ouvir o bom conselho de Deus. Que ele nos fale ao ouvido, irmãos, mas que ele também nos fale ao coração, ao nosso coração nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós queremos dar continuidade à nossa série de pregações que temos aqui falado, vários domingos já pregados, cujo tema é Desafios da Vida Cristã. E hoje à noite nós vamos falar sobre o desafio de ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Vamos pensar sobre isso. E o texto que eu escolhi para que a gente pudesse estar, a partir dele, refletindo sobre essa verdade, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações,
pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Desafio de ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Meus irmãos, o pregador londrino, o pregador Charles Spurgeon, ele disse que a marca distintiva de um cristão é sua confiança no amor de Cristo. A marca distintiva de um cristão é a sua confiança no amor de Cristo e a entrega de suas afeições para Cristo em correspondência mútua. Em resumo, ele estava dizendo que ele nos ama e nós, portanto, o amamos também. Ele nos amou primeiro e esta é a razão por que nós o amamos. Nós sabemos que o significado da palavra crente significa aquele que crê. Nós sabemos o que significa essa palavra crente. Não é quente, é crente. Ela significa aquele que crê. Foi o que Jesus disse a Tomé, quando apareceu a ele depois de ressuscitado, depois de Tomé ter dito que não creria, que ele havia voltado dos mortos, se ele não visse, se ele não colocasse a mão na ferida dos cravos. Então, quando Jesus, 8 dias depois, apareceu novamente para os discípulos, e desta feita Tomé estava com seus companheiros de discipulado, de apostolado, o Senhor disse a Tomé: Tomé, venha, veja os cravos, veja a ferida que os cravos fizeram, coloca o teu dedo aqui. Jesus disse: Tomé, seja crente, não duvide. Seja crente, acredite. Durante muito tempo, meus irmãos, se bem que em parte ainda hoje também, um tanto, essa palavra crente, ela foi e ainda em alguns momentos ela tem sido usada para se referir aos cristãos evangélicos. Então, os evangélicos são crentes. Era assim que no passado isso era muito usado e algumas pessoas ainda usam esse tipo de linguagem. Mas a verdade é que a palavra crente, ela não designa, ela não fala apenas de cristãos de confissão evangélica ou protestante, mas ela é uma palavra que atende a toda e qualquer pessoa que tenha uma confissão de fé. Todo aquele, portanto, que crê, ele é um crente. A questão não é se trata de um crente ou de não ser um crente, mas da natureza daquilo que se expressa como confissão de uma fé. Portanto, quando nós pensamos sobre isso, sobre o verdadeiro crente, o desafio de sermos verdadeiros crentes, em outras palavras, o que nós queremos dizer de fato, de verdade, é que está colocado diante de nós o desafio de sermos verdadeiros cristãos. Mais do que qualquer outro sentido e significado
crente deve estar muito conectado ao ser cristão. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que segue a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, como Salvador de sua vida. Quando então nós pretendemos falar sobre este desafio, o desafio de sermos crentes, nós estamos nos propondo a pensar sobre o desafio de sermos então verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Prontos, seguidores do Mestre querido, do Mestre amado, do Mestre sobre todos os mestres, um verdadeiro seguidor do Messias, do Salvador. É precisamente sobre isso que queremos tratar nessa noite, ou pelo menos tratar em parte, visto que há tanto que se pode dizer sobre esse tema proposto, o desafio de sermos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos. E eu gostaria de pensar com você sobre 4 pontos que são muito elementares e que nos ajudam a entender como devemos traduzir esse desafio de sermos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser crentes fiéis, cristãos fiéis. A ênfase bíblica ao falar de servos de Deus, a ênfase que a Escritura dá, a ênfase que a Escritura coloca ao falar dos servos de Deus no Antigo Testamento, é fidelidade. É falar sobre a fidelidade deste povo para com Deus. Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento. Israel é o povo que Deus chamou para si, é o povo que Deus o povo com o qual Deus estabeleceu um relacionamento pactual. Então isto significa que Deus chama esse povo para viver em fidelidade a Ele. E com respeito à igreja do Novo Testamento, a igreja desta era, a igreja a partir da morte e da ressurreição do Filho de Deus, certamente, esta é a tônica do nosso chamado. Esta também é a ênfase do nosso chamado. E certamente, como igreja do Novo Testamento, nós não devemos nos afastar da fidelidade de Deus, ou da fidelidade para com Deus. Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 10, na parte final diz exatamente isto: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até o fim. Vá até o fim. Dê o último passo. Respire o último fôlego. Cante o último hino. Declare a última verdade que você puder, mas seja fiel até o fim, diz o Senhor, e você receberá de mim a coroa da vida. Essas são palavras importantes da Escritura. Elas endossam, meus irmãos, o desafio de sermos fiéis ao nosso Deus, de lutarmos por isso, de batalharmos por esta fidelidade constante. Eu sei, eu reconheço que nós não somos o suprassumo da fidelidade, que nós nem somos capazes de exercer e de viver uma fidelidade inquebrável, uma fidelidade indissolúvel, uma fidelidade que não fraqueja, que não manca, que não enfraquece, que não cai. Eu sei disso, porque nós somos ainda tal qual, fracos, tendenciosos a quedas. Nós oramos nesse culto a Deus, em nossa liturgia dominical, manhã e noite. Nós fizemos isso essa noite mais uma vez. Nós tornamos este lugar um lugar da nossa confissão dos nossos pecados ao Deus que ouve as orações. Nós confessamos a Ele as nossas transgressões, os nossos pecados. Nós fizemos isso confiados na promessa dEle,
de que Ele é o Deus perdoador, de que Ele é o Deus que nos ouve, que nos atende. Nós cantamos um cântico de resposta, porque nós confiamos no perdão dEle, porque Ele é o grande restaurador de corações. A nossa fidelidade não é perfeita, sabemos, mas a nossa incapacidade de sermos perfeitos agora, aqui, nesse tempo, não pode, não deve jamais ser uma desculpa para não batalharmos, para não nos esforçarmos por vivermos uma vida com maior fidelidade ao nosso Deus. Eu sei que você que é cristão, você que é crente, que crê em Deus, você deseja isso também. Você deseja viver fielmente para com o Senhor. Eu acho que estar aqui nessa noite é uma expressão desse desejo do nosso coração. Ele nos chama para estar juntos. Ele nos convoca para estar diante da presença dEle, para adorarmos a Ele, para colocarmos o nosso coração na presença dEle, para ouvirmos o seu conselho. Eu acredito que estar aqui, fazer isso, é uma expressão de um coração que deseja ser mais fiel ao Senhor, andar fielmente com Deus. Deus é fiel. Você tem certeza disso, não é? Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que não mente, que não nos engana, que não nos causa embaraço, Ele não vai nos trapacear nunca, jamais. Ele é o Deus fiel. Talvez não exista, meus irmãos, talvez não exista nada mais comum de ser achado na traseira de um carro, de um caminhão, quando a gente viaja na estrada, do que aquele dizer, Deus é fiel, não é? Acredito que todo mundo viajando alguma vez na vida já esteve na traseira de um caminhão e leu isso no paralama, no para-choque, atrás, no vidro, enfim. Mas isso não é uma grande novidade, porque de fato Deus é fiel. Mas a pergunta que deve ser feita, portanto, é: e eu? Será que eu sou fiel? Será que eu tenho vivido uma vida de fidelidade a Deus? E essa palavra fiel ou fidelidade, ela tem uma raiz na palavra fé. Porque isso está muito conectado. É preciso ter fé para ter lealdade, fidelidade, compromisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. É necessário que a gente creia nele. Então, ler em um outdoor, ler numa faixa, numa fachada, atrás de um carro, de um caminhão, que Deus é fiel, saber disso é fantástico. Saber que Deus é fiel é confortador, mas o perigo de prendermos a nossa atenção de forma equivocada nessa afirmação, de forma parcial nisso, nessa verdade, é acabarmos nos esquecendo de que o Deus fiel, Ele requer de cada um dos que creem nele fidelidade. Então, se nós cremos de forma parcial, de forma equivocada na fidelidade de Deus, ao ponto de que, focados nisso, venhamos nos esquecer de que esse Deus fiel, Ele nos chama a uma vida de fidelidade com Ele, um andar em fidelidade com Ele. Então nós não temos vantagem nenhuma, meus irmãos. Não há nada de fantástico nisso na nossa vida. A fidelidade do Senhor deve impulsionar o nosso coração ao desejo e à disposição, à prontidão de vivermos fielmente com o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele identifica naqueles irmãos da igreja de Filipos, do texto que nós lemos, ele identifica essa virtude na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja, da igreja de Cristo em Filipos. Ele identifica essa virtude tão apropriada ao testemunho cristão no mundo. O mundo não precisa apenas de crentes nominais.
O mundo não precisa de cristãos nominais. O mundo não sentirá qualquer impacto, qualquer influência de meros cristãos nominais, de cristãos meramente de nome, de nomenclatura, mas entendendo aquelas palavras do Senhor, de que vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, então sim, o mundo perceberá, e o mundo escutará, o mundo verá que há diferença entre os que pertencem ao mundo e os que pertencem a Deus, quando vivermos fielmente ao Senhor. Quando propormos viver fielmente ao Senhor, ao dizer, meus irmãos, Paulo, ao dizer, escrevendo à igreja de Filipos, o texto que lemos nesta noite, que ele estava movido por profunda alegria. Paulo diz, eu estou movido de profunda alegria. Eu estou cheio de alegria, verso 4. Com alegria, eu faço súplicas diante de Deus por vós. Eu oro diante de vós. Paulo, ele está dando graças a Deus por aquela igreja. Ele está rendendo louvores a Deus, agradecendo a Deus pelos filipenses. Ele está dizendo, eu me recordo de vocês quando eu estou orando a Deus. Quando eu lembro de vocês, o meu coração transborda de alegria. Então eu faço súplicas a Deus por vocês. O que Paulo está declarando, o que ele está ensinando aqui, o que ele está nos proporcionando conhecer e entender, é que ele reconhecia, meus irmãos, a cooperação que aqueles irmãos dedicavam com suas vidas na causa do Evangelho. Paulo, ele está reconhecendo a contribuição, a cooperação que aqueles crentes, aqueles cristãos de Filipos, no primeiro século da história, dessa história depois de Cristo vindo ao mundo, ele está dizendo, eu reconheço a cooperação de vocês em prol do Evangelho. Vocês têm vivido com fidelidade ao Evangelho, fidelidade à única força que é capaz de romper os grilhões do coração dominado pelo pecado, fidelidade ao único poder que é capaz de salvar o homem da condenação, de dar esperança a um coração desesperançado, fidelidade à mensagem que procede do coração de Deus para o coração daqueles que podem ouvir a sua voz, que podem atender o seu chamado, que podem dizer sim a Ele, por sua graça poderosa, por seu poder de convencimento irresistível, certamente. Veja, não há dúvidas. Antes, certamente, a fidelidade daquela igreja se podia perceber. Ah, meus irmãos, ao lermos isso e tomarmos ciência, conhecimento destas coisas, o que nós podemos querer diante de Deus ao ouvir sobre isso, o que nós podemos desejar diante de Deus e orar diante de Deus por isso, senão que também esta igreja, esta parcela tão pequena do povo de Deus, essa parcela de cristãos, de crentes, o que nós podemos desejar, senão que esta igreja também, ela possa ser conhecida em sua fidelidade a Deus. O que queremos é que a nossa comunidade, que os nossos vizinhos, é que a cidade de Paulo Afonso, é que aqueles que tomarem conhecimento da nossa existência, eles possam perceber de longe que este povo é um povo fiel a Deus, que ama ao Senhor e que deseja servi-lo com toda a sua vida, todos os dias. A fidelidade da igreja dos Filipenses se tornou conhecida de modo que isto serviu para contribuir com o avanço da pregação do Evangelho. E Paulo reconhece isso, irmãos. Quando nós somos infiéis a Deus, porque o outro lado desta história ela é verdadeiro, presta atenção. Se nós formos uma igreja infiel a Deus, uma igreja mesclada com o mundo, se nós formos uma igreja que
que faz negócios com este mundo, que se assenta na roda dos escarnecedores, que anda no caminho dos pecadores, se nós não formos um povo distinguido pela fidelidade a Deus, certamente o Evangelho, ao invés de receber a nossa contribuição para o seu progresso e avanço, ele sentirá a perda, ele sofrerá os danos disso. Quantas vezes o sucesso do Evangelho não tem sido prejudicado, atrapalhado, quando alguém sabe que um cristão ou outro é um trapaceiro, um mentiroso, envolvido em falcatruas, alguém metido em coisas erradas, alguém que na igreja é um santo, mas lá fora é um demônio. Isso, as pessoas veem isso, as pessoas escutam essas histórias e elas dizem: de cristãos assim o inferno está cheio. Então a nossa infidelidade a Deus será um prejuízo ao Evangelho, mas a nossa fidelidade a Deus será um ganho para o Evangelho. O que queremos, meus irmãos? Que Deus nos ajude. A fidelidade dos servos de Deus se constitui do compromisso consciente, do compromisso deliberado de servirmos a Ele somente. A fidelidade de um cristão, a fidelidade de um crente, se queremos ser verdadeiros crentes, que saibamos, meus irmãos, que pois tenhamos consciência, que pois tomemos a certeza disto, que a fidelidade dos servos verdadeiros de Deus, ela se constitui do compromisso consciente, deliberado, de servirmos a Deus. Lá no livro de Josué, no capítulo 24 e verso 15, Josué estava diante do povo de Israel. Eles iam entrar na terra prometida. E então Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso para mim soa bastante consciente, não? Isso me parece bastante intencional. Há um propósito, é algo proposital, é algo consciente, deliberado. Há uma consciência deliberada para estabelecer um compromisso de servir ao Senhor. E fidelidade a Deus envolve isso. Consciência, convicção deliberada de servir a Ele. A fidelidade dos servos de Deus ainda também se constitui da manutenção da memória do que Deus já fez por nós. Nós precisamos então ter a consciência, a resolução, a deliberação do nosso coração de servirmos a Deus. Se queremos ser fiéis a Ele, você precisa dizer: eu quero, Senhor. Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero seguir a Cristo, eu quero dar a minha vida a Cristo, eu quero que Cristo viva em mim, através de mim. Eu quero ser um verdadeiro cristão, fiel. Então é preciso haver deliberação, disposição consciente, mas também é preciso haver memória, lembrança daquilo que Deus já fez por nós no passado. Ouça as palavras do Salmo 103 e o versículo 2, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas veja o que ele diz: e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É necessário nutrir, manter a memória das coisas que Deus já fez por nós, irmãos. A nossa fidelidade se fortalece à medida que relembramos os feitos do Senhor. Você é verdadeiramente ou deseja verdadeiramente viver fielmente para Deus? Então deseje conscientemente servi-lo e recorde o que o Senhor já fez por você no passado. Lembre-se da sua graça e do seu amor que o salvou um dia. Em segundo lugar, o desafio posto a nós de sermos verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, envolve sermos crentes, cristãos ativos, em atividade. É uma outra maneira especial, meus irmãos, da Escritura se referir aos servos de Deus.
Ela fala dos servos de Deus como o povo que é chamado a viver fielmente, mas ela fala dos servos de Deus como o povo que é chamado para servir a Deus, para viver em atividade nesse mundo, onde nós somos sal, onde nós precisamos ser luz. Sal e luz, salgando, iluminando, atividade, dinâmica. A vida é em dinâmica, em atividade, acontecendo, fazendo. São verbos importantes. Jesus disse: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Verdadeiros crentes são instrumentos de Deus nesse mundo. Eles estão em atividade. Quando nós, meus irmãos, lemos a respeito do ministério de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, nós vemos de forma abundante ele servindo os seus discípulos, mas nós vemos também ele se servindo dos seus discípulos. Ele colocando os seus discípulos em atividade. Ele os chama em dado momento para saber quantos pães, quantos peixes tem no cesto. Ele os chama para colocar a multidão assentada. Ele chama os homens para que tirem a pedra do túmulo de Lázaro. E depois de ressuscitar Lázaro, ele diz aos seus discípulos: tirem as faixas dele, desenrolem o homem, deixem-o solto, livre. Ele os chama para que ele os chama para que eles sirvam como pescadores de homens nesse mundo. E em cada uma dessas ocorrências em que Jesus está chamando os discípulos para fazer algo, se servindo deles, comissionando, dizendo assim, desse modo, dessa maneira, aqui, ali, acolá, ele está colocando o seu povo, os seus seguidores em atividade, em movimento. Talvez, meus irmãos, o registro que mais intensamente dos evangelhos nos ensine, nos fale sobre isso exatamente, seja aquele no qual Jesus naquela noite toma uma bacia com água e uma toalha. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele enxuga os pés dos discípulos. E talvez essa ocorrência, esse relato do evangelho de João, seja a maior inspiração, a maior demonstração do quanto Jesus quer colocar os seus discípulos em atividade nesse mundo. Porque é assim que ele está ensinando a eles, aqueles homens, e nos ensina também sobre servir. E servir, o serviço, ele envolve movimento, ele envolve atividade, fazer, acontecer. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fez questão, meus irmãos, de lembrar que eles eram ativos desde o começo. Desde o começo, aqueles irmãos de Filipos, eles eram ativos. Eles estavam desde o começo em ação, servindo, trabalhando. Paulo diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o começo, desde quando o Evangelho foi pregado a primeira vez para vocês. Vocês estão ativos, vocês estão em atividade. Sabe, é uma coisa magnífica quando nós conhecemos alguém já na fase última da vida, na velhice extrema, servindo ao Senhor, desejando fazer algo para o Senhor ainda. E isso é maravilhoso, ainda mais maravilhoso quando esta pessoa começou essa lide, esse trabalho de servir, de estar em atividade, quando ainda muito moço, muito moça, muito jovem. Ainda na infância, na juventude, sem parar um dia, sem parar um ano, sem dar pausa, sem dar trégua,
até o fim. Paulo está dizendo, eu louvo a Deus, porque vocês estão em atividade, vocês estão fazendo acontecer, vocês não estão inertes, silentes, calados, parados, mas desde o começo vocês estão em atividade. Então, o que Jesus espera de nós como igreja verdadeira, como servos de Cristo verdadeiros, e o que Ele espera de qualquer cristão em qualquer lugar, o que Ele espera de qualquer crente em qualquer lugar desse mundo, qualquer crente verdadeiro, é que eles estejam em atividade, de alguma maneira. Que eles estejam com a bacia, que eles estejam com a toalha, e isso significa serviço humilde, que não procura a sua própria glória. É o serviço humilde que não procura o aplauso dos homens, os holofotes desse mundo, que não espera ser premiado pelos louros ou com os louros que murcham, que caem, que perecem. Esse é o tipo de serviço, meus irmãos queridos, que busca a glória de Deus e que espera receber das mãos dele o galardão que ele mesmo nos prometeu naquele glorioso dia. Não é errado servirmos com expectativa altruísta, futura, de recebermos o galardão do Senhor, a premiação do Senhor. Não é errado e não é ilegítimo pensar nisso, porque Ele mesmo nos prometeu isso. Ele mesmo se dá a nós ao ponto de dizer, eu vou contemplar você, eu vou premiar você naquele. Mas é naquele dia, não é agora, não é aqui. Embora Ele já nos contemple nesta vida com inúmeras bênçãos, bênçãos que poderíamos contar e contar e contar, e nós não conseguiríamos esgotá-las. Contaria sem chegar ao fim, disse o salmista. Certamente, irmãos, isto é verdade. Comentarista bíblico, ele disse que os crentes ativos são os crentes que se ocupam no reino de Deus e nos interesses deste reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Esta é a ordem do Senhor. Ele disse que os crentes verdadeiros se ocupam do serviço, se integram na vida da igreja, eles vivem para o Senhor. Que seja esse nosso desejo também. Mas em terceiro lugar, posto o desafio de sermos verdadeiros crentes, colocado o desafio diante de nós de sermos verdadeiros cristãos, nós devemos também entender que a santificação faz parte desse processo. Crentes, cristãos santificados, os verdadeiros crentes, eles são santificados. E santificar-se é o processo, não é uma coisa assim instantânea. Não é uma coisa que acontece e pronto, mas é um processo. É um processo maravilhoso, glorioso, da graça de Deus em nós, que começa no dia da nossa conversão. Naquele dia que nós cremos em Cristo, cremos em Deus, reconhecemos que somos pecadores, precisamos dele, da sua salvação, da sua graça. Nesse dia em diante, um processo de santificação começa na nossa vida. Se desenvolve durante todo o nosso tempo, durante toda a nossa vida. Esse processo está em atuação agora em nós. A vida toda do cristão que deseja e que busca mais poder e mais comunhão com Deus, significa também uma vida cristã que busca santificação. Mais poder e mais comunhão com Deus significa uma vida que busca mais santificação. O pedido de Jesus ao Pai, em João 17, verso 17, quando, pouco antes dele ir à cruz, foi que o Pai santificasse os discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro disse: porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Essa santificação, meus irmãos, possui dois lados como uma moeda, duas faces. Ela possui um lado, um aspecto que a gente chama de aspecto negativo, mas não quer dizer que é algo ruim. E ela possui um aspecto que nós chamamos de aspecto positivo. E o que significa isso? O que é isso na prática? A santificação em seu aspecto negativo consiste em abandonarmos tudo o que desagrada ao nosso Deus. Significa e envolve uma renúncia daquilo que são nossos interesses particulares pecaminosos. É parte daquilo que Jesus falou sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então essa santificação, se nós queremos nos santificar, porque o que nós queremos é ser verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, então nós precisamos negar, abandonar tudo, toda forma de pensamento, toda ideologia, toda crença errada, toda prática, todo vício, tudo que desagrada a Deus. Afinal, o que devemos desejar mais intensamente em nosso coração, meus irmãos, se não fazer a vontade do nosso Deus e Pai, se não agradar aquele que na cruz deu a sua vida por nós para nos perdoar os pecados, se não satisfazer e agradar aquele que nos cela o Espírito Santo e que nos conduz até que encontremos Cristo um dia. Mas esta santificação possui um lado positivo também. E isto consiste em fortalecer as disposições novas, as novas disposições que a obra do Espírito Santo realiza em nós. Então, quando nós somos convertidos, um processo de santificação começa, e ao longo desse processo nós temos que abandonar aquilo que não agrada a Deus, amém? Mas nós temos também que fortalecer, que fazer mais firme em nós aquelas novas disposições que Deus produz em nós, que o Espírito Santo gera em nós ao longo desse processo. E são tantas disposições novas. Aquelas mais diretamente relacionadas a Deus, a oração, a leitura da sua palavra, o seu culto, a confissão dos nossos pecados, não é? Tantas coisas, mas são também tantas as novas disposições em relação a nós mesmos, a uns para com os outros, aos irmãos, ao nosso próximo, perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros, confortar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Isso tudo precisa ser fortalecido na nossa vida, isso tem a ver com a nossa santificação, é o processo. Certamente, meus irmãos, isso tudo tem a ver com o que Paulo disse acerca dos filipenses no versículo 6 do capítulo 1 que lemos. Estou plenamente certo, disse ele, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra em você? Você tem certeza disso? Ele começou boa obra em nós? Então Ele completará esta boa obra até o dia de Cristo Jesus. Isso não vai falhar. Ele vai realizar isso até o fim, Ele vai cumprir isso, Ele vai concluir essa obra. Isso é maravilhoso. É muito bom saber disso. É muito bom saber que não depende das minhas mãos terminar essa obra. É muito bom saber que não depende da minha engenhosidade, da minha força, da minha capacidade terminar esse negócio que Ele começou. Aquele que começa, aquele que termina, louvado seja o seu nome. Os verdadeiros crentes, eles usam os meios de graça para se desenvolver em santificação. Eles leem as Escrituras, eles estudam dedicadamente a palavra, eles ouvem as pregações da palavra, eles oram, eles se congregam, eles se batizam, eles comem do sacramento, da ceia do Senhor, eles comem do pão e bebem do cálice. Essa santificação, ela envolve reconhecimento humilde, constante,
de nossa dependência de Deus. Não há santificação sem dependência de Deus, meus irmãos. Precisamos depender dele. Envolve nos preparar para o dia da volta do seu filho, nos preparar como uma noiva que se prepara antes do casamento. Ela se embeleza, ela se adorna, ela escolhe o melhor vestido que o dinheiro dela pode comprar. Ela compra as melhores joias que o dinheiro dela consegue adquirir para aquele dia. A melhor roupa, o melhor sapato. Ela se prepara. O processo de santificação é esse prepararmos-nos para o encontro com Ele. Não à toa, a Escritura diz que a igreja é a noiva de Cristo e Ele é o noivo da igreja. E aquele dia em que Ele virá e nos tomará para si, a Escritura fala disso como um dia das bodas, do casamento, do enlace. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso ir muito longe e preciso terminar. Em quarto e último lugar, diante do desafio de sermos verdadeiros cristãos, está o desafio de sermos vigilantes. Crentes vigilantes. Uma das exortações mais contundentes, uma das exortações mais fortes no Novo Testamento é esta: sede vigilantes. Estejam atentos, prontos, preparados. O Senhor faz vários apelos, o Senhor faz várias advertências com foco na vigilância dos cristãos. Vigilância com respeito ao poder da sedução do pecado, vigiem. O pecado é terrível. Vigilância com respeito à capacidade que os falsos profetas têm de enganar. E eles estão aos montes e à solta por aí. Os falsos pregadores, os falsos mestres dos nossos tempos. Sejam vigilantes por causa do pecado. Sejam vigilantes por causa dos falsos profetas. Sejam vigilantes com respeito ao diabo. Ele é o adversário nosso. Ele é como um leão ao nosso derredor, bramando, feroz, buscando a quem possa tragar. Ele é o inimigo de Deus. Ele odeia a Deus, ele odeia a igreja, ele odeia você, cristão. E ele fará de tudo para arruinar a nossa esperança em Cristo. Ele fará de tudo possível para arruinar a nossa fé em Deus, para nos distanciar uns dos outros e nos afastar de Deus. Então, a vigilância é uma exortação que não podemos prescindir, meus irmãos. Não podemos virar as costas para isso é urgente. Vigiai, o tempo está próximo. Sejam vigilantes, a carne é fraca. Estejam atentos. Como diz o hino Castelo Forte, o hino tão querido nosso: com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Vigiai, portanto. O inimigo não dorme, ele não cochila. Vigiai, disse o Senhor. Este hino maravilhoso, ele termina essa estrofe com uma sentença maravilhosa em dobro. Ele diz: mas forte é o Deus fiel, igual não há na terra. O diabo é feroz, o pecado é feroz. Os falsos profetas são ferozes, mas mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Algumas das várias parábolas que Jesus contou, meus irmãos, elas estão impregnadas desta exortação à vigilância. Isso significa estarmos atentos. Com respeito aos filipenses, vejam o que diz os versos 9 e 10. Paulo, escrevendo, disse: e também faço esta oração. E qual é a oração que Paulo faz em favor dos filipenses? Ele diz: que o vosso amor aumente,
mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Cristãos vigilantes, atentos, preparados, predispostos. Assim, meus queridos irmãos, o pensamento bíblico, o pensamento da palavra de Deus, contém veementes apelos à vigilância, veementes apelos à perseverança, à firmeza. Nossa vigilância encontra nas palavras de Jesus o mais forte impulso, esse senso, essa consciência de vigilância, de prontidão durante esse tempo que vivemos aqui. Encontra nas palavras de Jesus o mais forte impulso. E que palavras são essas? Ele disse: certamente venho sem demora. E qual deve ser a resposta de cristãos verdadeiros? Qual deve ser a resposta de cristãos que estão vigilantes, que tomam estas palavras do Senhor, certamente venham sem demora? Qual deve ser a nossa resposta ante estas palavras, meus irmãos, senão a mais preciosa que poderíamos dar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa resposta de vigilância. O Senhor disse que vem, que não demora, e nós, vigilantes, prontos, apercebidos deste dia, nós dizemos: vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata. No início do sermão, eu me referi àquelas palavras de Charles Spurgeon, pregador batista, lá de Londres. Spurgeon, ele disse que a marca distintiva do cristão é o amor de Cristo. Isso é bonito. Devemos carregar o amor de Cristo como uma bandeira sobre nós, como a nossa insígnia. É por causa desse amor que é possível que pessoas sejam fiéis a Deus. É por causa deste amor que é possível que pessoas sejam ativas no reino de Deus, sirvam. É por causa desse amor de Cristo por nós que é possível que pessoas sejam santificadas e que pessoas vivam vigilantes para a volta do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 11, Paulo disse: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça. Ou, em outra versão, o fruto produzido pela justiça. Mas justiça de quem? A minha? A sua? Certamente que não. Mas o fruto da justiça de Cristo, o fruto da justiça dele, produzida em nós. Fidelidade, serviço, santificação, vigilância. Isso é a obra do amor de Deus e da bondade e da misericórdia, longanimidade de Deus em nós. É o desafio que temos, sermos cristãos verdadeiros no mundo de mentiras. Que possamos refletir sobre isso nessa noite e nos dias que virão à frente. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração, para a sua glória em Cristo Jesus. Amém.